Continuando a classificação dos bens, nós vamos falar agora dos bens considerados em si mesmo. Com certeza é a classificação que mais é lembrada. Então nós temos os bens imóveis e os móveis. Bom, bens imóveis, também chamados de bens de raiz, são os bens que não podem ser transportados de um lugar para outro sem destruição, sem alteração da sua substância. Por exemplo, uma casa, um apartamento, um lote de um terreno, uma sala comercial, um prédio. Então, os bens imóveis são aqueles que você não consegue transportar de um lugar para outro sem que você destrua ele. Os bens imóveis, eles são subdivididos. Primeiro, imóveis por sua própria natureza. Então, os imóveis por sua própria natureza, a rigor, se nós fôssemos analisar o pé da letra, seria apenas o solo com a sua superfície e, obviamente, o subsolo e o espaço aéreo e o que está aderido, ligados a ele. No entanto, com a evolução do tempo, esse conceito ele recebeu mais alguns itens, como consta no caput do 176 da Constituição Federal, como, por exemplo, jazidas minerais, potenciais de energia hidráulica e outras situações parecidas. Então, como eu sempre digo para os meus alunos, primeiro entenda o português para depois partir para o juridiquês. Imóveis por sua própria natureza são aqueles imóveis, ou seja, que não podem ser transportados sem se destruir por sua própria natureza, por ele ser como ele realmente é, sem intervenção. Segunda espécie de bens imóveis são os imóveis por acessão natural. São os bens que se encontram na natureza, como por exemplo, árvores e os seus frutos. Ou seja, todas as adjacências naturais, como fontes, cursos de água que correm naturalmente, que estão na natureza, e por isso esse nome, imóveis por acessão natural, são eles que nós estamos tratando aqui. Então, as árvores, quando plantadas com o objetivo de serem cortadas, aí recebem uma nomenclatura diferente. São móveis por antecipação. Mas a árvore que se encontra lá na natureza, aí sim é por acessão natural. Tesouros enterrados e encontrados, o famoso exemplo do baú deixado por um pirata, esses tesouros enterrados e encontrados não se encaixam nessa classificação de imóveis por acessão natural, justamente porque ele foi colocado ali pelo homem, ele não é natural, não faz parte natural do solo. Terceira classificação dos imóveis são os imóveis por acessão física, industrial ou artificial. A acessão, já falei, é a justaposição ou aderência de uma coisa à outra, união física com o aumento de volume da coisa principal. Assim, pode o homem incorporar bens ao solo. Então, nesse passo, esses tipos de imóveis por acessão física, industrial ou artificial, são aqueles em que o homem o incorpora ao solo. Já dei os exemplos de casas, prédios, plantações, etc. Então, nesse caso, os bens móveis incorporados ao solo, eles adquirem natureza imobiliária. Um forro de gesso colocado em uma casa, esse bem móvel se torna imóvel. Um portão de ferro anexado no muro da casa, o portão era um bem móvel, agora se tornou imóvel. Então, materiais que ainda estão aguardando a sua colocação em um prédio, ainda são bens móveis e não imóveis. Eles só vão adquirir essa característica de serem imóveis quando forem efetivamente incorporados, voltando a ser móveis em caso de demolição do prédio. Demolição, como consta no 84. Por quê? Se eles forem retirados provisoriamente, fazer uma reforma, por exemplo, eu tiro provisoriamente as telhas da minha casa para arrumar o forro e deixo ali no quintal, tecnicamente aquelas telhas são móveis, mas são consideradas imóveis por fazerem parte de um todo, entendeu? Então, a telha que está na loja, ela é móvel.
A telha que já está na minha casa, ela é imóvel. Tirei a telha da minha casa e coloquei para arrumar, para reformar minha casa, ela não perde a característica de ser imóvel. Mas se eu demolir a casa, aí ela volta a ser móvel. O mesmo ocorre com casas pré-fabricadas, como ocorre muito que a gente vê em filmes e seriados norte-americanos, onde as pessoas têm o costume de se mudar levando as suas casas. Essas também são consideradas imóveis, como preza o artigo 80, inciso 1 do Código Civil. E é claro que construções provisórias não se encaixam como bens imóveis, como ocorre com circos, parques de diversões, pavilhões e barracas de feiras, por exemplo. Quarta classificação dos bens imóveis são os imóveis por determinação legal. Olha o nome, determinação legal, uma opção legislativa. Então, ela consta lá no artigo 80 do Código Civil, onde não prevalece os aspectos naturalísticos do bem, o que ele é necessariamente, mas sim está prevalecendo a vontade do legislador, opção legislativa, como eu disse. Então, aqui são bens que não são em si móveis ou imóveis, mas sim imateriais, incorpóreos, mas a lei determina que sejam tratados como sendo imóveis para dar uma maior segurança nas relações jurídicas em que eles estejam envolvidos. Então, são ficções legais que, por circunstâncias especiais, o nosso legislador atribuiu a eles essa condição de serem imóveis. Por exemplo, o direito abstrato à sucessão aberta. Ainda que os bens deixados sejam todos móveis, aquele direito em si é considerado imóvel. Agora sim, os bens imóveis, nós já finalizamos com as suas espécies, agora vamos falar dos bens móveis, que é mais simples. Então, os bens móveis, eles são passíveis de deslocamento sem quebra ou fratura, sem que a sua substância seja modificada, sem que sejam destruídos. Um carro, um computador, uma moto, um celular, enfim. Essa definição se encontra muito bem positivada no artigo 82 do Código Civil. Quais são as espécies de bens móveis? Primeiro, móveis por sua própria natureza. São aqueles bens que eles podem ser transportados de um lugar para o outro sem deterioração da sua substância, mediante o emprego de força física própria ou alheia. É o caso da maioria dos objetos pessoais de pequeno porte, relógios, computadores, livros, bolsas, notebooks, carteiras, celulares, enfim. Já os móveis por antecipação, que eu já até citei há pouco, são aqueles que, mesmo incorporados ao solo, eles estão destinados a serem destacados e convertidos em móveis. O exemplo tradicionalíssimo e surrado da doutrina são as árvores destinadas ao corte, os frutos destinados a serem colhidos, mas que ainda estão lá nas árvores. Então, eles são bens móveis, mas que o futuro deles já está certo. Eles vão ser destinados, destacados, são imóveis e que serão destacados. E aí eles são convertidos em móveis. Móveis por determinação legal. Mesma coisa, opção legislativa. São bens imateriais que adquirem essa característica de móveis por imposição legal para dar maior segurança nas relações jurídicas. Consta lá no artigo 83 do Código Civil. Por exemplo, créditos pessoais, cotas em empresas. E por fim, os semoventes, que são bens suscetíveis de movimentação própria, de movimento próprio, que ocorre com os animais. Eles se deslocam de um lado para outro sozinhos. Esses bens semoventes, a esses bens semoventes serão aplicadas as regras dos bens móveis, o gado, ovelhas, cavalos, enfim, todos os animais. Beleza, pessoal? Um abraço.